E aí, galera, estamos aí, né, agora fazer aquela revisão para depois irmos para as nossas questões. Então, vamos logo começar? Então, movimento uniforme, parte 1, mecânica, começando a física aí mesmo, né? Mecânica é o ramo da física que compreende o estudo e análise do movimento de corpos, né? E repouso. Tanto quanto está em movimento quanto está em repouso, só dá para saber isso quando eu estiver falando de um referencial. Posso fazer várias perguntas. Você está sentado aí na cadeira da sala, então você está em movimento ou está parado? Aí você vai me dizer, em relação ao quê? Exatamente, em relação ao coleguinha você está parado, em relação ao planeta você está em movimento. Estática, estuda a causa dos movimentos, forças, né, aplicadas. Um corpo aplica força em outro para poder se mover. Lembrando aí Star Wars, né, os tão novos, né, foi lançado alguns, mas é mais para os antigos. Fala da força, né, não é força, usa energia, né? A força é a interação entre dois corpos. Cinemática, compreende o estudo do movimento sem consideração das suas causas. Foi o que eu acabei de falar, um ônibus, um carro movimenta, mas você não sabe a causa. Lógico que sabe, é o motor, mas a gente não vai falar do motor, engrenagem, queima de combustível, pistão e tudo mais. A dinâmica sim, estuda o movimento com suas causas. Quem é que está empurrando? Quem é que está puxando? Ah, eu tenho que empurrar um bloco muito pesado uma distância de 10 metros. Então, nós vamos dizer que tem uma pessoa aplicando uma força em um corpo e colocando ele em movimento durante uma trajetória. Então, tem toda essa situação aí. Bom, cinemática, né? Partícula. Eu posso considerar o quê? Dimensões muito pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno, principalmente trajetória, né? Principalmente trajetória. Então, eu posso considerar. O movimento é relativo. Como assim? Depende do nosso referencial adotado. Lembra lá da bicicleta? A pessoa está andando de bicicleta, a outra está sendo carregada e eu estou passando na sarjeta. Estou levando aqui, a pessoa está junto comigo. Então, em relação a mim, o passageiro aqui, o da garupa, está parado. Mas em relação à pessoa que está na sarjeta, parado, está olhando, está acontecendo alguma coisa, está em movimento. Beleza? Vamos lá. Movimento. Vamos lá. Referencial, né? Fundamental para se determinar o tipo de movimento. Perfeito. Trajetória também aqui, né? As trajetórias que nós traçamos. Caminho percorrido pelo móvel. Caminho percorrido, né? A trajetória são essas aqui, ó. As trajetórias, né? E o referencial é ao que, né, nós estamos falando. Aí nós vamos saber se está em movimento ou se está parado. Então, pessoal, olha só, nessas aulas introdutórias, o que a gente está falando? A gente está falando de como você vai analisar uma questão. Está em movimento, não está em movimento? Velocidade constante, nós vamos explicar como que você considera que é, mas na realidade você vê que muda muito. Então tudo isso é uma questão de referencial, é você entender a questão, é você saber o que é um movimento relativo de encontro, quando está se afastando, quando realmente eu posso calcular uma distância se está variando ou não. Então, só prestar atenção direitinho, tá bom? Então, já nós voltamos fazendo as correções. Vamos lá? Beleza, pessoal? Então, foram para as atividades. Agora nós vamos fazer o quê? Tirar as dúvidas, né? Então, vamos enrolar não. Vamos para frente. Igual o professor Décio fala, nada de enrolação. Vamos trabalhar. Primeira questão. A Lua é um satélite natural que orbita, né, ao redor do planeta Terra. E seu raio é de aproximadamente 1.737 quilômetros. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.371 quilômetros. E que a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente, olha lá,
384 mil quilômetros, né? No estudo desse movimento, vamos lá. Olha aí, considera o raio, né, da Lua, da Terra e a distância, né, que é o raio de distância entre a Lua e a Terra. A Terra pode ser considerada uma partícula. Nessa situação, a Terra, em relação à Lua, a Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite artificial de 10 metros de comprimento orbitando a Terra. Olha aí, ó, 36 mil quilômetros de distância da superfície da Terra. Olha o que está sendo. A Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite artificial de 10 metros. É a Terra que a gente está perguntando. Então, olha só. A Lua orbita na mesma coisa em relação ao Sol e à Terra. A Lua orbita a Terra nessa situação. Beleza? Então, olha aí, ó. Qual é a trajetória da Lua? 2.421.539 quilômetros. A gente está falando do movimento que está girando. Está vendo a Lua girando aí, ó? Então, eu tenho esse valor, 2.421.539 quilômetros. Então, pessoal, perguntamos aí se a Terra pode ser considerada uma partícula nessa situação. Se você olhar aqui, ó, a trajetória, olha o tamanho, 2 milhões, quase 2 milhões e meio, né? Então, se você voltar aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, que ela pode, porque a distância entre a Terra e a Lua é muito maior que o diâmetro tanto da Terra quanto da Lua. Então, nós estamos falando aí de diâmetro, né? Então, você tem o tamanho da Terra, mas em relação à trajetória, qual trajetória? Volta aqui, olha ali, ó, 2 milhões e meio. Aí, então, não tem problema, pode ser considerada uma partícula. A letra B, a Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite artificial de 10 metros de comprimento orbitando a 36 mil quilômetros de distância da superfície da Terra? Não. Por quê? Porque o tamanho da Terra é muito grande em relação ao tamanho do satélite, né? Então, aí você percebe que não. Então, vamos continuar. Numa estrada, um carro viaja em movimento uniforme, né? Percorrendo 3,6 quilômetros em 4 minutos. Simultaneamente, uma pessoa viaja em também movimento uniforme, na mesma estrada, no mesmo sentido, tá vendo? Em que se move o carro. Gasta 30 minutos para percorrer o mesmo trajeto. Então, percorrer 3,6. Baseando-se nos dados acima, podemos afirmar que o módulo da velocidade do motorista do carro em relação à pessoa é... Olha só a pergunta. Qual afirmar que o módulo da velocidade, a velocidade do motorista do carro em relação à pessoa é... Então, vamos lá. Primeiro, a distância percorrida é 3,6, 3.600 metros. Beleza? 1 minuto são 60 segundos, então eu tenho que transformar. Olha só, 4 minutos do carro, multiplica por 60, ele levou 240 segundos. A pessoa levou 30 minutos, então é 30 vezes 6. 3 vezes 6, 18, acrescenta 2 zeros, 1.800 segundos. Ótimo. Então aqui, como é a velocidade? A velocidade simplesmente é a distância pelo tempo, gente. É só isso que você vai fazer. Então, olha ali, ó, a velocidade do carro é 3.600 metros dividido por, no caso aqui, né, eu poderia até cancelar aqui se eu quisesse, tá vendo? Ficaria bem tranquilo, seria 15 metros por segundo. Da pessoa é 3.600, aqui, e aqui embaixo, 1.800 segundos. Então, 2 metros por segundo, olha a diferença. Só que qual é a pergunta? Qual é a pergunta? A diferença entre o módulo do carro, da velocidade e da pessoa. Então, a diferença vai ser o quê? Velocidade do carro menos a velocidade da pessoa, que vai dar 13 metros por segundo. Então, aqui você tem, olha aqui, letra B, 13 metros por segundo. Então, aí, tranquilo. E agora, para finalizar a nossa questão de Enem, né?
Um aluno da mediação tecnológica, olha aí, o professor Décio é inovando, hein? Um aluno da mediação tecnológica está indo para a aula de ônibus escolar, brincando com a sua borracha. Então, beleza aí, ó. Até a foto aqui, ó, do nosso estado, tá vendo? Lança a mesma várias vezes para cima quando o ônibus está a 50 km por hora. Tá indo lá para a escola, beleza. Se a resistência do ar sobre ela puder ser desprezada, a trajetória dessa borracha será em forma de uma, olha só, desconsiderar o vento. Ele está ali dentro, brincando com a borracha, beleza, viajando a 50 km por hora, dentro do ônibus. A pergunta é, parábola, né, em forma de parábola, para um observador que estiver no ônibus, você está sentado lá da pessoa, a pessoa jogando a borracha para cima. Será que essa borracha faz uma trajetória como se você visse assim, ó? Será que faz isso? Linha reta vertical para um observador que estiver fixo na estrada, lá na estrada, o cara de fora vai ver a borracha subir e descer assim, ó. Subir e descer, de cima para baixo. Linha reta horizontal para um observador que estiver no ônibus. Será que é isso? Linha reta horizontal para um observador que estiver no ônibus. O que é linha reta horizontal? Dessa forma. Linha reta vertical para um observador que estiver no ônibus. Essa daqui, ó. Essa daqui. Mesma figura para qualquer observador, pois independe do referencial. O que ele está dizendo? Que independente do que você faça, não vai fazer diferença não. Então, pessoal, olha só. Pensa aí. Eu vou... Ah, tá. Só um momento aqui, ó. Rapidinho. Vou fazer uma coisinha. Pronto. Peguei aqui, ó. Puxei. É invisível, vocês não estão vendo, mas eu consigo puxar. Olha só. O que eu vou fazer? Aqui, ó. Borracha. Estou aqui. Aí você vai olhar de lado. Você está me olhando. Eu estou no ônibus, né? Aí eu jogo para cima. Olha só. Olha aí a trajetória que faz. Você é o carinha que está no ônibus, hein? Pensa nisso. Olha lá. Estou jogando para cima, ó. Não consigo jogar direito, mas aqui, ó. Vai para cima. Pronto. Para cima. E estou jogando, certo? Você é o carinha que está do meu lado no ônibus. O cara que está lá fora, eu estou passando por ele. Então, quando eu estou passando por ele, que eu jogo a borracha, o que acontece? Eu jogo a borracha, eu estou passando. Olha o que a borracha faz e cai na minha mão. Entendeu como é que o cara está lá fora? Você está na estrada agora, tá? Eu joguei a borracha para cima, aí vou fazer em câmera lenta, né? Tá, vai caindo lá, caiu na minha mão de novo. Só que quem está no ônibus está vendo o quê? Eu jogar para cima e para baixo. Então, lógico, qual vai ser a opção correta? Vamos lá? A opção correta é linha reta vertical para o observador que estiver no ônibus. Então, sempre pensa dessa forma. Se você estiver fazendo uma questão, você tem que lembrar do que você está fazendo. Ou, melhor ainda, imaginar o que está acontecendo. Então lembra, se a pessoa joga, está do seu lado, a borracha vai subir e descer, porque não tem vento pegando nela. Então você fica jogando para cima e para baixo, ela sobe, aí ela desce. Só que para quem está vendo de fora, é como se eu jogasse, fizesse a trajetória parabólica. Beleza? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Primeira aula, falando um pouco de velocidade, falando um pouco de fenômenos físicos em relação aí a cinemática. Então, nós vamos dar prosseguimento a partir das próximas aulas em física mesmo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!